Boa tarde a todas e todos. Declaro aberta esta sessão presencial do Conselho Nacional de Justiça. Inicio pedindo escusas pelo atraso no início desta sessão, mas se deu em razão da recepção organizada pelo Presidente da República do Brasil ao Presidente da República do Paraguai, em que estavam presentes todos os chefes de poder do Brasil, Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara e eu como Presidente do Supremo, e acabou que houve, então, este atraso. Peço escusas às senhoras e senhores conselheiros, ao senhor representante do Ministério Público, Aurélio Rios, ao doutor Francisco Caputo, que vem representando a Ordem dos Advogados do Brasil, às senhoras e senhores presentes, advogados e todos que estão acompanhando esta sessão. Registro inicialmente que esta é a primeira vez que participa de uma sessão representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Francisco Caputo Bastos, que já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, a sua presença aqui muito nos honra. E também, sempre lembrado, querido amigo Aurélio Rios, sempre um prazer tê-lo aqui como representante do Ministério Público. Mais um registro antes de iniciarmos o pregão dos feitos. Trata-se do lançamento que ora fazemos da cartilha Recomendação Geral número 35 sobre violência de gênero do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 6º volume da série do Conselho Nacional de Justiça, Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Como parte dos esforços para mitigar e superar o gravíssimo problema social da violência de gênero contra a mulher, este lançamento de hoje, consistente na cartilha Recomendação Geral número 35 sobre violência de gênero contra as mulheres do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que integra a série Tratados Internacionais de Direitos Humanos, é mais uma estratégia cujo objetivo é permitir a construção e o fortalecimento de uma sociedade mais justa e solidária, na qual todos sejam, independentemente do gênero, tratados igualmente sob todos os aspectos. Esse é o propósito, aliás, de uma cartilha: facilitar o acesso, levar as informações, ensinar e permitir que regras e orientações de natureza geral permitam alcançar fins tão importantes. A partir de hoje, o Código de Conduta, que então era acessível apenas nos idiomas inglês e espanhol, também poderá ser consultado na língua portuguesa, em uma publicação que, para além de exemplares físicos, também será facilitada em meio digital, permitindo rápida consulta e leitura por juízes e juízas de todo o Brasil, além de toda a comunidade jurídica. O Poder Judiciário não tem medido esforços para coibir a violência que se verifica no meio social, sobretudo a doméstica e a familiar, tanto no aspecto repressivo quanto no aspecto preventivo. O programa Justiça pela Paz em Casa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais estaduais para ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, tem por objetivo tornar mais ágil o andamento de processos relacionados à violência de gênero. É um programa que reforça, aliás, o que os tribunais, conjuntamente com o CNJ, estabeleceram como meta para este ano de 2019, no encontro realizado no início de dezembro do ano passado em Foz do Iguaçu, com todos os tribunais do país, que é a priorização do julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres, meta de número 8 para o ano de 2019 do Poder Judiciário Nacional. Se iniciativas como essa espelham o empenho de como o Poder Judiciário tem procurado aplicar com correção e justiça, no tempo adequado e sem demora, as disposições que coíbam essa espécie de violência tão covarde, evitando que clichês, estereótipos de gênero e interpretações discriminatórias impeçam ou prejudiquem
a punição daqueles que atentam contra as mulheres. É certo que também não descuida de uma série de medidas de natureza preventiva, destinadas a evitar que a violação dos direitos das mulheres continue a acontecer. Para cobrir esse plano de atuação funcional é que, na data de hoje, e também para registrar o dia de sexta-feira passada, o dia 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher, o Conselho Nacional de Justiça, tal como pede a recomendação que ora se divulga, insta o Poder Judiciário Nacional a uma atuação comprometida com a compreensão do quanto é inaceitável a violência de gênero contra as mulheres. E abro aspas, fornecendo informações sobre os recursos legais disponíveis contra tal violência e encorajando a denúncia de tal violência e a intervenção de terceiros. Fecho aspas. Tudo de modo a contribuir para a desconstrução, abro aspas, de crenças comumente promovidas de que a mulher é a própria responsável por sua segurança e pela violência que sofre. Fecho aspas. A cartilha que hoje se publica tem a pretensão de fazer com que se desmistifiquem os preconceitos na geração dessa violência, o trauma, suas consequências e a dinâmica de poder que a caracteriza, bem como a importância da coordenação entre as instituições para a eficácia dos mecanismos de proteção da mulher. Segundo essa mesma recomendação, cabe a todos os Estados, abro aspas, adotar e implementar medidas efetivas para encorajar todas as mídias, inclusive publicidade e mídias sociais ou online, a eliminar a discriminação das mulheres em suas atividades, incluindo representações prejudiciais e estereotipadas de mulheres, bem como incentivar a criação ou fortalecimento de mecanismos de autorregulação pelos meios de comunicação social, visando a eliminação de estereótipos de gênero relativos a mulheres e homens ou grupos específicos de mulheres. Fecho aspas. Portanto, como forma de conscientizar esses escopos, é que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, apresenta a todos mais um volume da série Tratados Internacionais de Direitos Humanos, consubstanciado pela recomendação número 35 do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a qual inclui e define a violência de gênero, ou seja, aquela que é dirigida contra a mulher porque ela é mulher ou que afeta as mulheres desproporcionalmente como forma de violação aos direitos humanos. Esta cartilha está, então, disponível, seja em meio físico quanto em meio de mídia eletrônica na internet, e registro e agradeço a presença da Aline Yamamoto, que colaborou conosco, ela que é da ONU Mulher, da Organização das Nações Unidas, e também da colaboração da conselheira Daldice e também do nosso juiz auxiliar, Dr. Lanfred, neste projeto. Muito obrigado e fica feito este registro. As senhoras e senhores conselheiros têm sobre a mesa a ata da sessão ordinária do dia 19 de fevereiro de 2019. Não havendo nenhum tipo de observação, declaro a ata na forma apresentada aprovada. Vamos chamar aqui. Da ratificação, o ministro Humberto não vai chamar? Em mesa, não é isso? Senhor presidente. É o 17? Esse é o 4. Ministro Humberto Martins, pedido de providências 10.154/77, da relatoria de Vossa Excelência, sendo o requerente a Associação Provit e requerido o TJ São Paulo. Vossa Excelência traz o feito em mesa para a apresentação de um... Senhor presidente, eu apenas esclarecendo a Vossa Excelência que houve uma impugnação ao acordo com o pedido em forma de embargo de declaração, quando, na verdade, não caberia embargo de declaração. Mas, no sentido
de dar maior visibilidade e, sobretudo, o princípio de dar maior transparência, recebemos como pedido de reconsideração. E, dentro desse pedido, destacamos que não há previsão regimental ou legal para a oposição de embargos declaratórios ou de recurso de decisões colegiadas por parte deste CNJ, como é sabido e ressabido por todos, de acordo com o regimento interno e com a própria jurisprudência da Casa. Por esse motivo, a petição ofertada pelo requerente é recebida em forma de reconsideração, sem a prerrogativa, senhor presidente, de interromper ou de suspender o trâmite processual, bem como impedir o trânsito em julgado do acordo. Com relação à recomendação, é constante do voto condutor do acordo e tendo como destinatário específico o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a decisão que fora devidamente analisada e apreciada pelo Pleno deste CNJ, ela está em consonância com o próprio entendimento da Casa, no sentido de que as declarações acerca do mérito, elas foram debatidas pelo plenário do CNJ, mas em termos de obter dicto, porque não conhecemos, mas apresentamos uma recomendação. Mas em termos de obter dicto, destacamos, se fosse enfrentar o mérito e o não conhecimento, já teria o próprio Supremo Tribunal Federal, como Vossa Excelência destacou à época aqui em plenário, já decidido essa matéria com relação ao título de delegatário com o título de bacharel em Direito. E essa recomendação apenas, como Vossa Excelência disse que poderia ser dada como recomendação, ela tem o intuito de corrigir eventuais falhas hermenêuticas e também determinar que a resolução CNJ 81/2009 seja aplicada conforme a interpretação do CNJ e do próprio Supremo Tribunal Federal em decisões colegiadas sobre o assunto. E a recomendação, em razão da decisão deste plenário, a título de recomendação, também passa a se estender, senhor presidente, senhores conselheiros, representante do OAB e procurador da República, a todos os tribunais de justiça, para que nos concursos para notários e registradores se abstenham de incluir a atividade notarial e registral no cômputo dos pontos atribuídos no exercício da atividade jurídica. Nessas condições, como eu destaquei e transmiti o voto aos senhores conselheiros, através do processo da disponibilização, eu voto no sentido de que este pedido de reconsideração seja improvido com a recomendação ratificada pelo plenário desta Casa. É pois como penso, é pois como voto. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo para uma melhor análise. Tá bem. Então, após o voto do... Trago na próxima sessão. Após o voto do ministro Humberto Martins, que recebia o pedido como pedido de reconsideração, o rejeitava e apresentava a ratificação da recomendação feita na sessão de julgamento anterior, pediu vista ao conselheiro Valtércio. Se permitir, senhor presidente, uma questão de ordem. Então, somente para... Tendo em vista Doutor, o processo está em julgamento com pedido de vista. Não é momento regimental. Peço que Vossa Excelência deixe a tribuna. Conselheiro André Godinho, Vossa Excelência é relator do item 4 da pauta, recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 5023/58. Está indicando o adiamento do julgamento, então esse feito não será chamado na data de hoje. Isso. Podemos já ser incluído na próxima pauta, senhor presidente. Foi só a pedido do advogado da parte que comprovou ter outro julgamento neste momento. Também com indicação de adiamento por parte
aqui da relatora, conselheira Maria Tereza Willy Gomes, o item 7º da pauta, ato normativo 8717/98. Fica, então, adiado também este expediente. O primeiro item da pauta é um pedido de vista regimental por mim formulado e trata-se do recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 6893/41, do qual é relatora a conselheira Maria Cristina Ziuova. Sua Excelência está ausente justificadamente na sessão de hoje, razão pela qual, sem a presença de Sua Excelência, não é possível fazer a leitura do meu voto vista, então fica também esse feito adiado. Com sustentação oral, o item 6º da pauta, consulta 5350/37, sendo relator conselheiro Márcio Schiffler Fontes, requerente Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES, requerido Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E falará pelo requerente o advogado Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante Júnior. Conselheiro Márcio Schiffler, com a palavra. Saudando Vossa Excelência, saúdo os componentes da mesa, os pares e todos os presentes. Trata-se de proposta de alteração da resolução formulada pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais acerca da possibilidade de magistrado ser titular de empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, na exploração de determinadas atividades e constituir um terceiro para ser seu gerente ou administrador, assim como sobre a presunção de prejuízo para a administração, no caso de o servidor ser cotista, acionista ou comanditário de sociedade privada, porém sem exercer administração ou gerência. Alegou a consulente que a EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privado constituída por um único titular, que detém a totalidade do capital social devidamente integralizado. Sustentou ainda que poderá o seu titular nomear terceiro para o exercício da administração ou gerência, em razão de se aplicarem às EIRELIs as regras das sociedades limitadas. Apontou, trouxim, que, embora seja expressa a previsão de que aos servidores públicos é vedado atuar como gerentes ou administradores de sociedade privada, artigo 117.10 da Lei 8.112, tanto a Controladoria Geral da União quanto a Advocacia Geral da União entendem que eventual inobservância a essa regra deve ser analisada à luz do caso concreto. Nessa perspectiva, defendeu que não é possível presumir a violação do mencionado artigo ou ao 95.1 da Constituição ou aos incisos do 35 da LOMAN, porque a administração teria o dever de comprovar tal descumprimento. Aduziu que os questionamentos ora apresentados são de interesse de toda a magistratura, como descrevo no relatório. A consulta, num sentido aqui de concluir, senhor presidente, o relatório é resumida pela própria consulente nos seguintes termos. Item 1. Ao servidor que é apenas cotista, acionista ou comanditário de sociedade privada para exploração agropecuária, exploração de atividade minerária, constituição e administração de patrimônio imobiliário, realização de atividades educacionais ou publicações, porém sem exercer atividades de administração ou gerência, que serão entregues a terceiro, é possível presumir que suas atividades para com a administração estão sendo prejudicadas? 2. Caso não possua de fato poder de administração ou de gerência, pode o magistrado ser titular de uma empresa individual de responsabilidade limitada, para exploração agropecuária, exploração de atividade minerária, constituição e administração de patrimônio imobiliário, realização de atividades educacionais ou publicações? E o ponto 3, que é o principal. Estaria o magistrado violando algum dispositivo legal, no caso de, ao possuir uma EIRELI para exploração agropecuária, exploração de atividade minerária, constituição e administração de patrimônio imobiliário, realização de atividades educacionais ou publicações, estabelecimento comercial, franquia, clínica de estética,
constituir um terceiro para ser seu gerente e administrador, para que não despenda seu tempo na empresa e, portanto, consiga cumprir com seus deveres elencados na LOMAN, foram notificadas corregedorias de todos os tribunais e registro aqui a resposta de várias delas. Em síntese, é esse o relatório, senhor presidente. Agradeço ao conselheiro Márcio Chifre. Passo a palavra, então, para a sua sustentação oral pela requerente Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGE, ao advogado Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, senhor corregedor, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, representante do Ministério Público, da OAB, colegas advogados, senhoras e senhores, boa tarde. A questão a desate nessa tarde é saber quanto à possibilidade de magistrado constituir empresa individual, mais conhecida como EIRELI, para exploração em síntese de matéria, atividade agropecuária e de minérios. As respostas que os senhores derem nessa tarde será extremamente relevante aos novos magistrados, porque eles não têm essa equivalência, nem esse direito à integralidade, de paridade das aposentadorias, que os magistrados mais antigos têm. Então, eles precisam, de alguma forma, ter um subsídio para quando se aposentarem. Daí a relevância dessa consulta. A ANAMAGE defende a possibilidade de juiz constituir empresa EIRELI, desde que não utilize do prestígio que exerce do cargo público para em benefício da empresa, ou dele, ou de terceiros. O CNJ, a respeito desse tema, traz na Resolução 11 de 2006 o artigo 6º, aspas, aquele que exercer atividade de magistério em cursos formais ou informais voltada à preparação de candidatos a concurso público para ingresso na carreira da magistratura, fica impedido de integrar a comissão do concurso e banca examinadora até 3 anos após cessar a referida atividade de magistério, fecho aspas. Então, guardando a mesma simetria, a ANAMAGE entende que não há nenhum impedimento ao magistrado constituir empresa individual, desde que não administre, desde que não vá julgar nenhum processo de alguém que fez transação com essa empresa, aplicando as mesmas regras do processo civil. Ou seja, se ele vendeu um boi para tal frigorífico, não é possível que ele julgue uma ação contra aquele frigorífico ou a favor daquele frigorífico. Então, guardando as mesmas simetrias, a ANAMAGE entende que é possível. Nesse sentido, há alguns precedentes do CNJ. Por exemplo, pedido de providências, 4 sequência de 0.926/30.2008.200, 4 sequência de 0, abro aspas. A regra de impedimento veiculada no artigo 6º da Resolução 11/2006 do CNJ deve ser interpretada no sentido de abranger também as funções de direção, coordenação, subcoordenação dos cursos voltados à preparação de candidatos a concurso público para ingresso na carreira da magistratura. Ou seja, a interpretação que a CNJ tem dado é o seguinte: se o magistrado é dono de um curso preparatório, ele não pode participar da banca, ele não pode examinar as provas, ele não pode formular os quesitos. Essa é que é a questão. Se ele tem uma empresa, se ele tem cotas de tal curso, ele não é possível participar dessa banca. Até por uma questão muito simples, como diz aquele provérbio, não basta a mulher de César ser honesta. Ela tem que parecer honesta, porque não faz sentido, de fato, um desembargador, um juiz que é dono de um cursinho, ele também formulou os quesitos para a prova. Em síntese, essa que é a ideia que a ANAMAGE levanta, nesse sentido, que só não poderia o juiz constituir empresa elétrica, inclusive quando a sua pessoa física agregar algum benefício a essa atividade. Aí sim se mostraria ilegítimo. Agora, a partir do momento que não agrega
nenhum benefício à atividade, não se teria nenhum impedimento. Nesse sentido, também, tem-se o seguinte precedente do CNJ. A consulta 3 sequência de 0, 4317, 46.2015.200, 4 sequência de 0, aspas. Não é vedado aos magistrados participar de sociedade comercial e instituições de ensino, desde que não exerça poder de gerência ou cargo de direção, com fundamento no artigo 36, inciso 1 da LOMAN, orientação 2/2007 da Corregedoria Nacional de Justiça, precedente desse Conselho, fecho aspas. Portanto, não se veda ao magistrado participar de sociedades comerciais na condição de acionista ou cotista, desde que não exerça o poder de gerência, aliás, como outro precedente do CNJ, agora na reclamação 155, abro aspas, a participação dos recorridos em sociedade limitada na condição de sócio cotista, sem qualquer poder de gerência, não constitui infração funcional, por força do disposto no artigo 36.1 da LOMAN, recurso que se nega provimento, fecho aspas. Daí a súplica dos nobres magistrados, tendo em vista as restrições previdenciárias nos últimos tempos, para que seja autorizado constituir empresa ERELI para exploração de minérios, agropecuária, conforme, aliás, parecer exaurado nestes autos pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal. Ou seja, o parecer do Corregedor-Geral da Polícia Federal foi por essa possibilidade, abro aspas, do parecer. Conclui-se, portanto, que o magistrado que vem exercer a condição de cotista ou acionista em sociedade privada cujo objeto social seja a exploração de atividade agropecuária ou mineral, não tem, até a presente data, contra si qualquer impedimento legal, fecho aspas. Em suma, são 3 requisitos que a Ana Magis entende que poderiam impossibilitar qualquer magistrado construir uma empresa individual, quais sejam. Não administrar a empresa, porque isso tiraria o foco da administração da justiça. Sua pessoa, em decorrência do cargo, não pode agregar nenhum benefício à empresa, ao magistrado ou a terceiro. Não pode julgar processo com quem a empresa tenha tido qualquer relação comercial. Daí, na linha do parecer do Corregedor-Geral da Justiça Federal, requer que seja autorizado ao juiz constituir empresa EIRELI para exploração de minérios ou agropecuária. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante. Devolvo a palavra ao relator, conselheiro Márcio Chifre, para o seu voto. Senhor presidente, eu me valho neste voto dos estudos sempre valiosos do meu antecessor, o então conselheiro Bruno Ronchetti de Castro. De início, cabe registrar que o primeiro questionamento não comporta conhecimento, porquanto incabível a manifestação deste Conselho acerca de prejuízo em tese pela aplicação de expressa previsão do Estatuto de Servidores Públicos Federais e de leis estaduais, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores dos Estados. Eventual prejuízo no exercício das atividades envolvidas pelos servidores deve ser analisado em procedimento próprio e à luz do caso concreto. Não obstante, tendo em vista a presença de interesse e repercussão gerais nas dúvidas suscitadas no segundo e terceiro questionamentos, assim como ante a delimitação do seu objeto, tem-se de rigor o conhecimento da consulta no que tange à possibilidade de um magistrado ser titular de empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, e de designar um terceiro para ser seu gerente ou administrador. Diz o 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Além disso, tem-se que tal empresário pode ser pessoa física, ou chamada individual, que aplica seu capital e organiza a empresa individualmente, ou jurídica, sociedade empresária, que representa a conjugação de esforços de seus integrantes. A EIRELI, porém, não se confunde com o empresário individual, tampouco se caracteriza como sociedade. Trata-se, pois, de nova espécie de pessoa jurídica de direito privado, que assume direitos e obrigações da atividade empresária e que permite ao empreendedor exercer individualmente a atividade econômica, limitando a responsabilidade ao capital investido. É conclusão da quinta jornada de direito civil enunciado que menciona.
Quanto à estrutura, estabelece o 980-A do Código Civil que a referida empresa é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Já a sua administração não fica limitada ao titular. Pode, de fato, ser atribuída a um terceiro em virtude da possibilidade de aplicação subsidiária das regras atinentes às sociedades limitadas, 980-A, parágrafo 6º do Código Civil, conforme, aliás, prevê instrução normativa de 2017 do Departamento de Registro Empresarial e Integração. À vista de tal previsão, portanto, é que surge a dúvida da consulente se seria permitido ao magistrado constituir uma EIRELI, caso sua administração fosse delegada a um terceiro. É meu entendimento, senhor presidente, que vedam essa possibilidade a Lei Complementar a 35, a Lei Aloman, que extrai fundamento de validade do artigo 93 caput da Constituição da República, o Código de Ética da Magistratura Nacional, do nosso Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Conselho e do próprio Supremo Tribunal Federal, que reitero a seguir, assim como os princípios de Bangalore de conduta judicial de 2002. Com o intuito de assegurar que a atuação do magistrado seja livre de influências que possam comprometer a prestação jurisdicional, a Aloman vedou a esses agentes públicos o exercício do comércio ou a participação em sociedade comercial, exceto na condição de acionista ou cotista, bem como o exercício de cargo de direção, e menciono o artigo 36. É vedado ao magistrado, 1. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou cotista. E 2. Exercer cargo de direção, etc. O Código de Ética da Magistratura Nacional igualmente previu que, mesmo podendo figurar como acionistas ou cotistas de uma sociedade empresária, é vedado aos magistrados exercer o controle ou gerência de tal atividade, conforme artigo 38. No mesmo sentido, consolidou-se o entendimento deste Conselho, de modo a garantir que o magistrado tenha uma conduta compatível com a complexidade, responsabilidade e importância de seu ofício constitucional. Menciono também recente a consulta 4317 do ministro Lélio Bentes Correia. Em seguida, precedentes um pouco mais antigos, em que o Conselho se manifestou sobre o exercício de presidência ou direção de Rotary, Lions, APAES, ONG, Sociedade Espírita, Rosa Cruz, grão-mestre maçonaria, síndico de edifício, diretor de escola, faculdade, entre outras vedações. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, relator. Conselheiro Rubens Curado, vedação da participação de cônjuge de magistrado em astas públicas de magistrados e cônjuges ou companheiros. Lembro, senhor presidente, que há posicionamento consolidado e rígido da Suprema Corte no sentido da intangibilidade dos deveres e vedações constitucionais impostos aos magistrados, assim como pela Aloman, dado que a independência e a imparcialidade judiciais são essenciais ao Estado de Direito e pressupõem um juiz livre de interesses que afetem ou sejam capazes de afetar a sua justa e livre disposição. Permito-me, senhor presidente, a leitura de algumas linhas. Inquestionável, desse modo, a alta importância da vida ilibada dos magistrados, pois a probidade pessoal, a moralidade administrativa e a incensurabilidade de sua conduta na vida pública e particular representam valores que consagram a própria dimensão ética em que necessariamente se deve projetar a atividade pública e particular dos juízes. Sabemos todos que o cidadão tem direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, isentos e imparciais, que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados éticos jurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. O registro é do ministro Celso de Mello. E outros aqui que deixo de ler, mas estão transcritos no meu voto, senhor presidente. E parto para a conclusão. Fundada em tais premissas e nos precedentes do CNJ, a Corregedoria Nacional de Justiça, que, aliás, também se manifestou recentemente sobre a matéria, mas no meu voto me refiro
especificamente a orientação 2 de 2007, que instruiu as corregedorias de justiça a fiscalizar, abro aspas, as vedações impostas aos magistrados de exercerem funções da justiça desportiva e de grão-mestre de entidade maçônica ou cargos de direção de ONGs, entidades beneficentes e instituições de ensino, fecha aspas. Especificamente em relação às atividades financeiras, os já mencionados princípios de Bangalore de conduta judicial seguiram o mesmo propósito, ao apontar que se faz necessário resguardar a observância de regras claras, ainda que o juiz tenha os mesmos direitos de um cidadão no que se refere aos seus interesses financeiros privados, devem suas possibilidades ser limitadas para evitar, abro aspas aqui também, se tomar muito tempo ou envolver mau uso do prestígio judicial ou se for provável que o negócio venha a litígio, fecho aspas. Logo, não há dúvida de que todas as limitações apontadas decorrem da necessidade de se impedir o desenvolvimento de atividades que comprometam o dever de diligência do magistrado e o seu compromisso com a magistratura, ou ainda que sejam capazes de influenciar o seu processo decisório. No quadro, forçoso é reconhecer que a constituição de uma empresa que tem o condão de personificar, individualizar a atuação do seu titular, como ocorre na Eireli, revela-se incompatível com o exercício da magistratura, pois cria para o seu proprietário ou titular interesses e obrigações que não se coadunam com a dedicação plena à judicatura e, sobretudo, com a independência e imparcialidade imprescindíveis ao reto desempenho da função jurisdicional. De igual modo, tem-se que a incompatibilidade permaneceria mesmo que a administração fosse conferida a pessoa diversa, pois é certo que o exercício individual da empresa, a decisão dos rumos da atividade, a fiscalização do administrador, a concentração integral do capital, a percepção de lucros e o interesse direto no êxito da Eireli continuariam com o seu titular, no caso, o magistrado. Nesse sentido, registro no meu voto, senhor presidente, as respostas de diversas corregedorias que assim atuam pelo país afora, a começar pela própria Corregedoria do Conselho da Justiça Federal. Ante exposto, voto pelo conhecimento parcial da presente consulta, para que, no mérito, seja respondida no sentido de que não pode o magistrado constituir empresa individual de responsabilidade limitada Eireli, independentemente da designação de terceiro como administrador. É o voto, senhor presidente. Agradeço. Sim. Com a permissão de Vossa Excelência, se nenhum dos meus colegas também se opus, eu gostaria de pedir vista antecipada desses autos. Bem. Então, após o voto do relator conselheiro Márcio Chifre, no sentido de conhecer em parte a consulta formulada e na parte conhecida responder pela negativa, pediu vista o conselheiro Henrique Ávila. Com sustentações orais da relatoria do conselheiro Valtércio de Oliveira, o item 13 da pauta, procedimento de controle administrativo 9861/10, sendo requerente Caroline Landim Barroso e outros, requerido o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, interessados Renata Cortes Vieira Peixoto e outros. Pelos requerentes, o advogado Antônio Rodrigo Machado falará. Pela terceira interessada, Raíssa da Fonte Dias Beltrão, o advogado Rodrigo Beltrão, e pela outra interessada, Renata Cortes Vieira Peixoto, a advogada Lucilene Nunes da Silva. Inicialmente, passo a palavra ao relator para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Essa matéria diz respeito ao concurso realizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, em que a concorrente ao cargo Raíssa de Fonte Beltrão, ela suscita a nulidade da participação de Bruno Nogueira Ferraz, o que posteriormente foi aceita pelo tribunal, fazendo com que a serventia escolhida por Bruno Nogueira Ferraz fosse a ela outorgada. Entendem que o Tribunal de Justiça de Pernambuco não poderia ter outorgado a serventia,
em favor de Raíssa Beltrão, porquanto, abro aspas, havia aproximadamente 5 candidatos que poderia ter escolhido a serventia de Pombos antes da candidata. Ademais, por segundo vício, defendem que o TJ não respeitou o artigo 6º do edital da audiência de reescolha. Entre parênteses, os candidatos somente poderão optar por serventias que não lhes foram disponibilizadas em razão de terem sido escolhidas por outros melhor classificados. Porquanto permitiu que a candidata escolhesse uma serventia que já lhe teria sido disponibilizada na escolha pretérita, ainda que tenha sido na condição de subjúdice. Apontam um terceiro vício, qual seja o desatendimento do artigo 39, parágrafo 1º do Código de Normas do Estado de Pernambuco, que determina a disponibilização com antecedência de 10 dias da audiência de documentos contendo informações indispensáveis ao exercício do direito de opção. Alegam que tais informações foram fornecidas 2 dias antes da audiência. Ponderam que o edital da audiência de reescolha deveria ter sido publicado no sítio eletrônico da Fundação Carlos Chagas por força do item 4.1 do edital 01 de 2012, que instaurou o certame, sendo este o 4º vício invocado. Como o 5º vício, entende que o tribunal não poderia ter republicado o edital 08 de 2018 com o escopo de excluir 5 serventias, porquanto o fato de elas terem se tornado vagas durante o certame não as impedem de serem ofertadas na audiência de reescolha. Outro sim, com foco no artigo 39, parágrafo 5º do artigo do Código de Normas de Serviços Notariais e de Registro do Estado de Pernambuco, entendem que o TJ Pernambuco é obrigado a realizar 3 audiências de escolha de serventias, uma de escolha inicial e 2 de reescolha, e informam que o tribunal apenas realizou 2. Requerem a concessão de medida de urgência, entendendo presentes o perigo da demora e na probabilidade do direito invocado para, aspas, suspender todos os efeitos dos atos de outorga números 1376 de 2018, publicado no Diário de Justiça, no dia 24 de 10 de 2018. No mérito, pugnam pela anulação da audiência pública de reescolha de serventias extrajudiciais no Estado de Pernambuco, realizada no dia 11 de 10 de 2018, e da republicação deste mesmo ato com o fim de que 5 serventias continuem disponíveis para audiência de reescolha. Consequentemente, requerem a determinação de designação de nova audiência de reescolha, bem como uma terceira audiência de escolha. Raíssa da Fonte Beltrão, em suma, assevera que foi a única na audiência de reescolha a impugnar a presença de Bruno Nogueira Ferraz e a fazer sua opção pela serventia registral e notarial de Pombos. Quanto à serventia registral e notarial de Lagoa dos Gatos, entende que o fato de ela ter sido ofertada na condição de subjúdice na escolha anterior, o que permitiria ser ofertada nesta audiência de reescolha àqueles que não a escolheram naquela oportunidade. Em sua manifestação inicial, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco reconhece o equívoco da inclusão do candidato Bruno Nogueira Ferraz na lista de aptos, mas alerta que, abro aspas, tal equívoco já foi devidamente sanado mediante decisão desta presidência amparada por parecer do Corregedor-Geral de Justiça. Fecho aspas. Aduz que, conforme a ata de audiência pública no dia 11 de 10 de 2018, publicada no Diário de Justiça do Estado, no dia 18 de 10 de 2018, os requerentes nada fizeram constar no mencionado documento a respeito da serventia notarial e registral de Pombos. Argumenta que 2 dos requerentes deste PCA, notadamente Hugo Sarmento Gadélia e Lívia Maria Pires Vitoriano Calu, tiveram a oportunidade de escolher a serventia de Pombos, mas não o fizeram. Informam que a serventia registral e notarial de Lagoa dos Gatos, escolhida por Natália de Moraes Couto, foi ofertada sob júdice na primeira audiência de escolha no dia 3 de 10 de 2017 e, por entender que essa serventia não se encontrava livremente à escolha, resolveu ofertá-la como exceção à regra do artigo 6º do edital TJ Pernambuco, número 8 de 2018. Pondera que, aspas, nenhum dos requerentes e nenhum dos candidatos do certame fez constar na ata da audiência de reescolha qualquer impugnação,
a opção da serventia registral e notarial da Lagoa dos Gatos pela candidata Natália de Moraes Couto. Entende que o prazo de 10 dias para a disponibilização das informações, artigo 39, parágrafo 1º do Código de Normas de Serviços Notariais e de Registro do Estado de Pernambuco, apenas se aplica à primeira audiência de escolha. Quanto ao pleito de que o edital da audiência de reescolha teria que ser publicado no sítio eletrônico da Fundação Carlos Chagas, defende que o certame já se encontra encerrado e homologado e que a própria comissão de concurso já foi dissolvida diante do encerramento do certame e que a audiência de reescolha não foi regulamentada por edital de abertura do concurso. Referente às serventias excluídas da audiência de reescolha, resista que o tema já foi debatido nos autos do PCA 9123-22-2018, da minha relatoria, julgado improcedente. Relata que, além das 2 oportunidades de escolha disponibilizadas aos candidatos na audiência de 3/10/2017, cumpriria ao TJ realizar uma 3ª audiência de escolha, o que foi concretizado através da audiência ocorrida em 11/10/2018. Ao que concerne à participação da candidata Cristiana Carlos do Amaral Cantídio, esclarece que ela, abro aspas, não se investiu ou entrou em exercício na serventia registral e notarial de Águas Belas, de sorte que a outorga da delegação foi tornada sem efeito, consoante ato publicado no Diário de Justiça do Estado em 29/11/2017. Portanto, no caso enfocado, não houve renúncia à delegação, até porque a candidata jamais entrou em exercício, o que afasta a incidência do artigo 39, inciso 4 da Lei 8.935, de 1994. Fecho aspas. Em 19 de novembro de 2018, eu deferi parcialmente a medida liminar de natureza cautelar para determinar que o TJ abstivesse de dar andamento à efetivação dos atos de outorgas das serventias escolhidas pelos candidatos na audiência de reescolha impugnada, mas tão somente a partir da escolha realizada por Bruno Nogueira Ferraz. Isso porque entendi superficialmente, naquela oportunidade, que a presença do candidato, que não poderia participar do certame, poderia ter trazido prejuízos aos candidatos classificados posteriormente a ele. Em face do pedido de reconsideração do terceiro interessado, Márcio Gonzalez Leite, que sustentava abrir mão da serventia de Pombos, esta escolhida por Bruno Nogueira Ferraz, ou de qualquer outra que pudesse vagar, reconsiderei parcialmente a decisão liminar para permitir que os candidatos atingidos pela cautelar manifestassem a intenção de permanecer com a serventia escolhida na audiência de reescolha, o que o TJ de Pernambuco poderia conceder imediatamente a outorga, se assim conveniente e oportunamente entendesse. Isso porque estou convencido de que alguns candidatos participantes da audiência de reescolha e classificados após Bruno Nogueira Ferraz realmente possam ter o legítimo interesse em permanecer com as serventias naquela oportunidade escolhidas, não havendo aí que se falar em prejuízo para eles, sendo, neste caso, haver a configuração de prejuízo reverso. Em cumprimento à reconsideração parcial da concessão parcial de medida cautelar, o tribunal informou que notificou os 57 candidatos atingidos pela medida cautelar, dos quais 28 ratificaram a escolha por ocasião da audiência de reescolha de 11/10/2018. Esse é o relatório. Agradeço ao conselheiro Valtécio de Oliveira e pelos requerentes falará o advogado Antônio Rodrigo Machado, pelo prazo de até 10 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça. Gostaria de saudar o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-presidente da OAB-DF, doutor Francisco Caputo, em nome dos conselheiros que representam os advogados aqui nesse conselho, tanto meu conterrâneo André Godinho, como também doutor Valdetário. É com imensa satisfação que assumo essa tribuna e ouvir o relatório do conselheiro relator, doutor Valtécio, que abrilhanta, de fato, o trabalho exercido por todas as vossas excelências nesse conselho,
que inicio a minha sustentação oral diante de um caso que chama a atenção. Um concurso para serventias no estado de Pernambuco, organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que contém uma série de vícios, uma série de nulidades, poucas vezes investigadas dentro desse Conselho Nacional de Justiça. Para se iniciar, o concurso teve a sua primeira audiência em 2017. Naquela audiência, chegou ao final com mais de 130 serventias ainda vagas. Mais de 60% das serventias ainda vagas. Em 2018, em outubro de 2018, nós tivemos uma nova audiência, aquilo que se chama de audiência de reescolha. Muito embora seja uma palavra controversa para o português. A nova audiência de escolha, ocorrida em outubro de 2018, para o preenchimento dessas 130 serventias. 3 vícios eu vou apresentar aos senhores aqui hoje, entre tantos outros que eu vou deixar de lado, mas que estão presentes nos autos processuais. Primeiro vício, participaram da audiência pessoas excluídas do concurso público. Pessoas que já não eram mais candidatas dentro daquele certame. Segundo vício da audiência. Foram retiradas 5 serventias um dia antes da realização da audiência de reescolha, sem qualquer tipo de fundamentação pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. E o terceiro vício, esse não mais da audiência, mas sim do processo como um todo, é o que o Código de Normas do Estado de Pernambuco, ele define que para um concurso público, ao seu final, havendo a vacância de alguma serventia, deverá ser feita uma segunda audiência de reescolha ou uma terceira audiência de escolha dessas serventias. No primeiro ponto, alguns cidadãos que não eram mais candidatos foram convocados para participar da audiência de reescolha. E chama a atenção o cidadão Bruno Ferraz. O Bruno Ferraz foi convocado a participar da audiência de reescolha, participou, escolheu uma boa serventia para trabalhar. No decorrer da audiência, de forma surpreendente, sem que ninguém entendesse, a senhora Raíssa Beltrão fez o pedido daquela mesma serventia. Como ficou consignado em ata que ela tinha feito o pedido da mesma serventia de Bruno, observem, senhores, sem posições posteriormente ao Bruno, a senhora Raíssa fez a escolha pela mesma serventia, o que foi negado. Passaram-se algumas semanas, de forma surpreendente, a senhora Raíssa fez um requerimento ao Tribunal de Justiça, alegando a inconsistência da participação do senhor Bruno Ferraz no concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na audiência de reescolha. De forma surpreendente, subvertendo todas as regras do direito administrativo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco reconheceu a nulidade da participação do senhor Bruno. É verdade. Ele não poderia ser convocado porque ele não fazia mais parte do concurso público, disse o Tribunal de Justiça de Pernambuco. E outorgou a serventia dele à senhora Raíssa Beltrão. O Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da convocação daquele senhor e outorgou àquela pessoa que fez o requerimento, observando a nulidade absoluta da convocação daquele cidadão. O Tribunal de Justiça de Pernambuco outorgou, praticou um ato administrativo, presenteando alguém única e exclusivamente porque indicou uma nulidade absoluta praticada por aquela corte. Nesse aspecto, nós fizemos um pedido específico. O nobre conselheiro relator suspendeu todas as outorgas a partir da expressão da vontade do senhor Bruno Ferraz. E nós entendemos que o ato administrativo, no caso, a audiência de reescolha, a convocação está nula, pelo fato de atrair para aquele ato administrativo, no caso, a audiência pública, pessoas que não faziam mais parte daquele concurso. Então, nosso entendimento é em divergência parcial com a decisão cautelar que foi proferida por esse Conselho, é de que o ato de convocação está nulo, portanto, toda a audiência de reescolha estaria nula.
Segundo ponto, a retirada das serventias. São 5 serventias. Santo Antão, Ipojuca, Abreu e Lima, Glória de Goitá e a serventia de Panelas. Essas 5 serventias foram retiradas da audiência de reescolha 24 horas antes. Um dia antes da audiência de reescolha, as 5 serventias foram retiradas da possibilidade de serem escolhidas pelos candidatos. Sem qualquer tipo de fundamentação. E Vossas Excelências precisam ouvir o seguinte fato: continuam vagas até hoje. Ninguém escolheu aquelas serventias porque elas não puderam ser escolhidas, porque elas não estavam à disposição da audiência de reescolha. E o que chama mais atenção, algumas delas encontram-se até hoje à disposição de interinos. Aquelas pessoas que fizeram concurso público, que batalharam, que estudaram e gastaram seu suor para passar no certame, hoje observam 5 serventias de muito interesse público à disposição de interinos, pessoas que não participaram do concurso público. O terceiro pedido, aliás, o terceiro vício do procedimento está relacionado à ausência da terceira audiência de reescolha, ou terceira audiência de escolha. O Código de Normas, no seu artigo 39, parágrafo 5º, Código de Normas dos Serviços Notariais de Registro do Estado de Pernambuco, afirma que, se existem serventias vagas, uma nova audiência precisa ser feita, precisa ser realizada. Excelentíssimo senhor presidente, o que eu trago aqui é a seguinte dicotomia: a tranquilidade de um processo de concurso público que muitas vezes não segue o objetivo das regras, das normas estabelecidas para a obtenção dos melhores quadros que estejam à disposição da administração pública, do serviço público, independente da sua natureza, versus o interesse da Constituição, para que a administração pública, para que o Estado possa atrair para dentro de si aqueles cidadãos, aqueles servidores, aquelas pessoas que vão estar à disposição do interesse público com a melhor qualificação possível. Quando o cidadão faz um concurso público e participa de uma disputa tão difícil, tão complicada, o mínimo que ele quer é o direito à igualdade. Nós estamos falando aqui do direito à igualdade de tratamento, do seguimento à ordem de classificação, do seguimento ao interesse público. Quando nós observamos práticas como aquelas que foram especificamente, já que nós estamos falando de um dos tribunais de justiça, tribunais estaduais mais relevantes desse país, tribunal que representa um dos principais estados do nosso país, que é o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o mínimo que nós podemos exigir e precisamos exigir, nesse caso, não como poder, mas na doutrina administrativista, dever poder, é o seguimento às regras. A nulidade da audiência de reescolha é norma que se impõe, não só pela convocação equivocada de cidadão que não participava mais do conselho ou do certame, como também pela retirada sem fundamentação de serventias que se encontram vagas até hoje na presença de interinos. E, por fim, para concluir, senhor presidente, a necessidade de uma terceira audiência de escolha. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço os 10 minutos concedidos para a sustentação oral. Agradeço ao doutor Antônio Rodrigo. As 2 terceiras interessadas dividirão o tempo pelos seus patronos de 10 minutos, 5 minutos para cada qual. Senhor presidente. Pela interessada Raíssa da Fonte Dias Beltrão, advogado Rodrigo Beltrão. Senhor presidente, nós combinamos dividir de forma desproporcional, 6 ou 7 minutos. Tá bem. Então, e o saldo para a doutora. Ok.
excelentíssimo senhor presidente, ministro Dias Toffoli, excelentíssimos conselheiros, demais autoridades, senhoras e senhores. Antes de assumir esse púlpito, esse tema, esse PCA, me lembrava muito o julgamento de Salomão em relação às mães, uma legítima, a outra ilegítima. Após ouvir o colega que me antecedeu, esse sentimento ficou ainda mais claro. E por que digo isso? Porque o colega trouxe aqui elementos que alteram a verdade. Não foi isso que aconteceu no concurso de cartório em Pernambuco. Concurso esse que se arrasta desde 2012, que esse conselho, e o Tribunal de Justiça Federal, já respondeu diversas demandas que tentavam a todo tempo retardar o andamento do feito. E a gente sabe que é muito comum que converge aos interesses dos interinos que esses concursos se perpetuem, porque, enquanto isso, não abre-se um novo concurso daquelas vagas que ainda não foram ofertadas nesse. Então, considerando que meu pouco tempo disponível, eu vou focar em apenas algumas questões. A primeira, que eu vou ser muito breve, é essa alegação de que foram retirados 5 cartórios da lista com pouco tempo antes da audiência. Eu quero esclarecer a verdade. A verdade é que esses 5 cartórios foram excluídos porque eles haviam sido preenchidos após o concurso, alguém entrou em exercício e depois renunciou à delegação, ou renunciou ou faleceu. Quando isso acontece, a Lei 8935/94 diz que o momento da vacância é o momento da renúncia ou, de qualquer forma, da extinção daquela delegação. Portanto, esses 5 cartórios não poderiam jamais ter sido oferecidos naquela audiência, porque eles vão ser oferecidos no próximo concurso. É uma coisa muito clara, e que o nobre advogado que me antecedeu altera a verdade dos fatos de uma forma muito, muito clara, muito flagrante. Aí porque vai ficar mais claro a justificativa e minha relação, a minha referência ao julgamento de Salomão em relação à mãe legítima e à mãe ilegítima. Mas agora eu vou focar em um dos pontos, um ponto que toca a minha cliente, a senhora Raíssa Beltrão. Eu trago aqui, e eu vou pedir ao Meirinho que distribua, um complemento do meu memorial, de uma página apenas, é a jurisprudência desse CNJ. Jurisprudência desse CNJ que baseia-se e defende o sistema de preclusões como meio de se garantir a segurança jurídica. Segurança jurídica que foi homenageada por ocasião do discurso de posse do senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. E diz essa jurisprudência dessa casa: na linha dos precedentes desse Conselho, a escolha da serventia e eventual manifestação adicional à sua escolha devem constar na ata da audiência pública respectiva. Em nome do princípio da segurança jurídica, compete ao administrado apresentar sua inconformidade com o ato administrativo na primeira oportunidade oferecida no processo e nos termos do disposto em edital, sob pena de preclusão. Faço referência ao PCA 7552/94/2010 do relator Jorge Hélio Chaves. Eu queria que isso chegasse à mão dos conselheiros. E, com base nessa situação, é fato e é incontroverso que houve a participação de um candidato inapto. Candidato inapto esse, Bruno Nogueira Ferraz, que era inapto porque assumiu um cartório de panelas e depois renunciou. Ele não podia ter participado daquela fase do certame. Ele participou, foi chamado, escolheu a serventia de pombos, o concurso se transcorreu, a audiência se transcorreu normalmente, e a minha cliente, a senhora Raíssa Beltrão, quando convocada, foi a a única a impugnar aquela situação. A impugnar a participação daquele candidato, é dizer, a escolha dele é ineficaz. E, sendo assim, escolho pombos em seu lugar. Quando isso aconteceu, consta do IND, que também eu tenho outros documentos aqui para
relatar exatamente, ipsilitris, como foi a manifestação da candidata Raíssa. Ela disse: eu entendo que o senhor Bruno Nogueira Ferraz não poderia ter optado por uma serventia hoje, pois ele entrou em exercício em Panelas e depois ele decidiu não ser mais registrador no estado de Pernambuco. Então, minha opção é pela serventia registral notarial de Pombos. O presidente daquela audiência, o desembargador designado, anotou o seguinte: olha, como ele já fez a escolha, como eu afirmei aqui, não vou fazer juízo de valor. Ele já fez a escolha, está mantida a escolha do senhor Bruno, vou registrar aqui a sua resignação. E por que você via isso? Porque o presidente da audiência, o desembargador Fábio Eugênio, ele disse que todas essas questões serão resolvidas pelo presidente, a quem compete regimentalmente. E aí não foi uma semana depois, não foi um tempo depois que essa audiência foi concluída, e a audiência, diga-se de passagem, a doutora Raíssa foi a única a manifestar a opção por Pombos, a única candidata apta. Única. Ninguém mais. Se alguém tivesse, naquela ocasião, se sentido prejudicado, deveria ter levantado, deixado e declarado aquilo ao presidente e garantir que fosse registrado em alta. Ninguém o fez. Ninguém. E não foi uma semana depois que ela pediu. Ela, no ato contínuo, no primeiro dia útil seguinte, ela apresentou o requerimento ao presidente do tribunal, sem inovar, apenas trazendo essas informações, levando a ata que constava o pedido dela, e o presidente, ouvindo o corregedor, que estava presente à sessão, presente à audiência, e deu parecer favorável, garantiu a ela aquele direito. Então, para que eu não tome o tempo da minha nobre colega, eu quero concluir e dizer o seguinte, que, igual ao julgamento de Salomão, aqui há pessoas legítimas com direito e que quer que sejam preservados esse concurso, essa audiência que ocorreu de forma correta. A nulidade que houve foi corrigida a tempo e modo de forma eficaz, não há por que anular. Enquanto que tem mães ilegítimas, inclusive um dos autores é primo legítimo do senhor Bruno Nogueira Ferraz. O senhor Diniz Nogueira Ferraz é primo, ou seja, conhecia todo o fato. Gera muita curiosidade isso, muito espanto. Então, não vamos consagrar a mãe legítima. É isso que eu peço. Excelentíssimo, senhores doutores, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento a todos os componentes da mesa, na pessoa do ministro Dias Toffoli. Cumprimento também aos advogados e aos servidores deste Conselho. Nesta oportunidade, irei defender, em breves palavras, Renata Cortes Vieira Peixoto, Francisco Janeio Diógenes Peixoto e Luiz Antônio Ferreira Pacheco da Costa, que vêm respeitosamente na presença de Vossa Excelência, na qualidade de terceiros interessados, com a finalidade de subsidiar o julgamento do referido PCA deste Conselho. Os requerentes foram investidos e entraram em exercício nas respectivas delegações nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, de modo que se configura uma situação de ato jurídico perfeito, cuja proteção consta no texto constitucional como garantia fundamental. Os ora peticionantes não foram, em momento algum, afetados pela decisão liminar do presente PCA, posto que a decisão de suspensão da audiência foi parcial, a partir da classificação do candidato Bruno Nogueira Ferraz, de modo que a sua investidura e posterior entrada em exercício cuidam-se de atos realizados de acordo com as finalidades exigidas na legislação federal e pelas normas administrativas do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ademais, é importante destacar que os imensuráveis prejuízos decorrentes de eventual anulação integral da audiência, caso tal decisão alcance os peticionantes. Diante do exposto, requerem a extinção do procedimento sem análise do mérito por se tratar de reiteração do pedido constante no PCA 9123 de 2018. E também a total improcedência dos pedidos formulados pelos requerentes da anulação da audiência de reescolha e de publicação de novo edital. Caso não seja acolhido,
a anterior confirmação da decisão do conselheiro relator de anulação parcial da audiência de reescolha a partir da classificação do candidato Bruno Nogueira Ferraz. Caso não seja acolhido o item anterior, no caso de eventual acolhimento do pedido de anulação integral da audiência, requerem a preservação de suas investiduras, dada a configuração do ato jurídico perfeito, já que outrora peticionantes já entraram em exercício nas respectivas delegações. Obrigada a todos. Agradeço, doutora Lucilene Nunes da Silva. Devolvo a palavra ao relator, conselheiro Valtercio. Ministro Dias Toffoli, eu procurarei ser o mais sucinto possível, porque o voto é muito extenso e, dentre tudo aquilo que está no voto, eu vou me ater tão somente a duas questões que foram postas na sessão pelos ilustres advogados. A primeira delas diz respeito a disponibilização daquela diz respeito à republicação de edital com exclusão de serventias. Esse tema foi muito abordado na tribuna e eu vou prestar os esclarecimentos necessários. Em relação à republicação do edital 8 de 2018, em que se verificou a exclusão de 5 serventias, o tribunal, como deixei consignado no PCA número 9123-22 de 2018, de minha relatoria, acertou na republicação, uma vez que se constatou que essas serventias ficaram vagas após o início do concurso, inaugurado pelo edital 01 de 2012. Ademais, este edital foi expresso em retirar a possibilidade de delegação de serventias cuja vacância tenha se dado após a sua publicação, em consonância com o artigo 11 da Resolução CNJ número 81 de 2009. E aqui eu transcrevo o artigo 6º, publicado o resultado do concurso, os candidatos escolherão pela ordem de classificação as delegações vagas dispostas neste edital, vedada a inclusão de novas vagas após a publicação deste edital. Como se não bastasse, a jurisprudência desta Corte Administrativa é firme em dar concretude à sua norma regulamentar, ainda mais quando reproduzida no edital de abertura do certame. Assim, as serventias de registro civil das pessoas naturais de Vitória de Santo Antão, registral e notarial de Panelas, notarial de Pojuca e notarial de Glória do Goitá não poderiam figurar na lista de serventias para reescolha. Lá do outro, constatando que a serventia de registro civil das pessoas naturais de Abreu e Lima se encontrava provida, também não há que se falar em sua disponibilização em audiência de reescolha. E aqui eu trago jurisprudência firme anterior à minha chegada a essa corte, do ilustre Fabiano Silveira, e atual, embora o ilustre advogado tenha distribuído um complemento ao memorial, os dois acórdãos citados no complemento do memorial integram o meu voto. A outra questão, e essa mais contundente, qual seja a participação do candidato Bruno Nogueira Ferraz. Passadas todas essas questões, analisei todas as questões anteriores, utilizo-me inicialmente do mesmo fundamento acima aventado, qual seja a necessidade de imediata impugnação da nulidade na audiência, para começar a trilhar o meu raciocínio nesta questão,
que é a referente à participação do candidato Bruno Nogueira Ferraz, uma vez que é incontroverso nos autos que sua participação no certame foi indevida. É dos autos que Bruno Nogueira Ferraz, por ocasião de escolha em audiência de 12/12/2017, optou por determinar a serventia, mas a renunciou em 23 de abril de 2018, razão pela qual não poderia ter participado da audiência de reescolha, porquanto deixou de ser delegatário para fins da relação com o tribunal. Contudo, erroneamente, ele veio a participar da audiência de reescolha, oportunidade em que escolheu a serventia registral e notarial de Pombos. A candidata Raíssa de Fonte Beltrão Dias, classificada posteriormente a Bruno, quando de sua oportunidade, impugnou a escolha dele e requeriu a concessão da outorga da aludida serventia a ela. Trata-se, pois, de uma situação incontroversa e, com efeito, o próprio tribunal relata que o candidato Bruno Nogueira Ferraz, de fato, figurou equivocadamente na lista de candidatos aptos a participar da audiência do dia 11/10/2018. Isso porque, da audiência de escolha do dia 3/10/2017, o referido candidato optou pela serventia registral e notarial de Panelas, tendo entrado em exercício em 12/12/2017 e, posteriormente, renunciado à serventia em 23 de abril de 2018. Considerando, pois, que houve a extinção da delegação na qual o candidato já se encontrava em exercício, não há mais vínculo entre o poder delegando e o então titular, inclusive para efeito de concurso eventualmente em curso. No caso em foco, conforme a ata da audiência pública do dia 11/10/2018, publicada no Diário de Justiça do Estado, do dia 18/10/2018, os requerentes nada fizeram constar no mencionado documento a respeito da serventia notarial e registral de Pombos. A bem da verdade, além do ex-delegatário Bruno Nogueira Ferraz, apenas uma candidata, Raíssa da Fonte Dias Beltrão, fez constar em ata o interesse pela serventia notarial e registral de Pombos, tendo sido a ela atribuída a respectiva delegação posteriormente, conforme decisão administrativa acima transcrita. Não custa deixar extremo de dúvidas que a participação de Bruno Nogueira Ferraz na audiência à escolha foi considerada nula. Ou seja, um ato administrativo anulado, porquanto infringiu normas legais, sendo a rigor o saneamento do ato administrativo pela via da anulação e não pelo caminho da revogação, como fora feito. Assentado isso, a discussão, então, gira em torno da solução jurídica adotada pelo tribunal após a anulação da participação de Bruno, que foi a de conceder a delegação da serventia notarial e registral de Pombos para aquele candidato que aventa tempestivamente a nulidade, ao alvedrio da ordem de classificação no concurso. Assim, questiona-se: há direito subjetivo daquele que impugna o ato administrativo viciado de se beneficiar exclusivamente da sua anulação, ou o tribunal deveria ter seguido a ordem de classificação do concurso para a escolha das serventias após a exclusão do candidato Bruno Nogueira Ferraz? A resposta só pode ser uma. O tribunal não poderia ter beneficiado apenas Raíssa. É que, constatada a nulidade do ato administrativo, com a consequente anulação pela própria administração, o refazimento do ato em benefício a todos os terceiros de boa-fé é a medida que se impõe. Isso porque, da anulação do ato, porquanto constatada a ilegalidade, não se originam direitos para qualquer, ainda que seja requerimento unilateral. Aplica-se aqui a súmula, a primeira rácio da súmula número 473 do Supremo Tribunal Federal, abro aspas e transcrevo: a administração pode anular seus próprios atos quando é eivado de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Fecho aspas. Uma vez impugnado o ato administrativo por qualquer interessado que seja, e constatada a ilegalidade,
aquele deve ser refeito de acordo com as regras do jogo, no caso, as regras do edital. Seria contraintuitivo requerer que todos os candidatos alegassem a impugnação. Guardadas as proporções, um exemplo esclarece. Seria totalmente desproporcional a administração anular uma questão de concurso para tão somente em benefício do único candidato que recorreu do gabarito preliminar. Esta exemplificação for utilizada quando da concessão parcial da liminar, o que for atacada por Raíssa nos seguintes termos, abro aspas. Diferentemente da impugnação a uma questão de concurso, que se dá por via administrativa ex post, a impugnação à aptidão de candidato é tão pública quanto a audiência de escolha em que ela se dá, revestindo-se de feição id et nunc, ou em vernáculo aqui e agora. Ora, nesta questão não está em discussão o momento da impugnação, até porque parto do rigor ao atendimento da tempestividade do momento em que Raíssa impugnou a participação de Bruno, o que, inclusive, me animou a indeferir as demais questões acima. A discussão aqui é quanto à extensão subjetiva dos efeitos jurídicos da anulação do ato realizado pelo tribunal. Sendo assim, é possível constatar que a participação de Bruno Ferreira Nogueira trouxe prejuízo para os demais candidatos, que estavam depois dele classificados, porquanto, ao escolher ilicitamente a serventia de Pombos, retirou esta possibilidade desses demais candidatos. Com isso, não se pode dizer que apenas a terceira interessada, Raíssa, teve prejuízo com a participação de Bruno, mas também, assim como os outros candidatos. É importante assentar que entre a posição de Bruno Nogueira Ferraz e Raíssa, haviam 26 candidatos, sendo que destes, 8 não ratificaram a escolha realizada na audiência de reescolha, conforme determinação minha na decisão 3.503.853, tendo, assim, legítimo interesse em participar da escolha da serventia de Pombos. Passando, assim, por ser de ordem pública, a anulação do ato administrativo em questão, sobre a qual não há controvérsia, a participação ilícita de Bruno Nogueira Ferraz atingiu todos os candidatos posteriormente a ele classificados, considerando que apenas no momento de sua escolha é que houve a caracterização do ato ilícito, devendo a audiência de reescolha ser parcialmente refeita a partir do candidato ou da candidata imediatamente classificada após Bruno, nos termos do edital número 8 de 2018. Ademais, não custa lembrar que, sem a participação de Bruno Nogueira Ferraz, não necessariamente a serventia de Pombos seria escolhida por Raíssa, porquanto poderia ter sido escolhido por candidato melhor classificado que ela, o que geraria outra configuração das escolhas naquela assentada, dado o efeito cascata próprio deste tipo de procedimento. Sendo o caso de se acolher a tese acima, o refazimento parcial da audiência à escolha do edital 8 de 2018 deve seguir alguns parâmetros, tendo em vista a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima de diversos candidatos e do próprio tribunal, e, notadamente, com o fim de evitar injustiças e o aproveitamento escuso por parte de qualquer candidato neste processo tormentoso que é a escolha de serventias em qualquer estado da federação. Assim, o tribunal deverá, primeiro, seguir os termos do edital número 8 de 2018, segundo, considerar os candidatos classificados após Bruno Nogueira Ferraz, que não participaram da audiência de escolha de 11 de 10 de 2018, com exceção daqueles que ratificaram a escolha de serventias em cumprimento à decisão já citada. 3. Observância estrita do artigo 6º do edital número 8 de 2018, segundo o qual os candidatos somente poderão optar por serventias que não lhes foram disponibilizadas em razão de terem sido escolhidas por outros melhor classificados, com o fim de vedar peremptoriamente o malfadado direito de arrependimento, levando-se em consideração, assim, as escolhas realizadas pelos candidatos por ocasião da audiência de reescolha de 11 de outubro de 2018. Dentro do exposto, senhor presidente, colegas, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, com consequente ratificação das decisões ID 3491-355 e ID 350-3853. É como eu voto, senhor presidente. Agradeço ao conselheiro Valteres, que julga parcialmente procedente o pedido. Como vota
gostaria de pedir vista desse processo, porque tem uma dúvida realmente pelas sustentações aqui realizadas. O fato da candidata ter registrado isso em audiência me suscitou realmente uma dúvida. Eu gostaria de vista trazendo na próxima sessão só para poder analisar esse fato. Eu proclamo que, após o voto do relator, julgando parcialmente procedente o pedido na forma do dispositivo do seu voto, pediu o vice o conselheiro André Godinho. Senhoras e senhores conselheiros, em razão do adiantado da hora, e mais uma vez escusando, mas justificado o atraso do início, em razão da visita do presidente do Paraguai, eu vou chamar só mais alguns feitos, poucos feitos, e depois, então, encerraremos a sessão. Temos ainda uma solenidade também de convênio com o Instituto Inovari, e que será realizada ao fim da sessão, após o término da sessão. De relatoria do Corregedor Nacional de Justiça, ministro conselheiro Humberto Martins, o pedido de providência 11.013/93. Trata-se... Senhor presidente, trata do provimento CNJ 80, que é a criação do Fórum Nacional das Corregedorias, que eu trago para referendo, já que foi devidamente disponibilizado. Então, provimento que eu submeto ao plenário do Conselho Nacional para a devida aprovação. Todos de acordo? Referendado, então, o provimento à unanimidade. Também da relatoria do Corregedor Nacional de Justiça, ministro conselheiro Humberto Martins, pedido de providência 737/66, da interesse da própria Corregedoria Nacional, provimento 75, necessidade de todas as unidades judiciárias serem dotadas de equipamentos de videoconferência ou outro meio tecnológico necessário à prática de atos processuais em locais diversos da sede do juízo, a fim de assegurar a razoável duração do processo. Ministro Humberto Martins, com a palavra. Senhor presidente, senhores corregedores, eu também disponibilizei o devido provimento 75, que objetivava a efetividade e economicidade no exercício das funções jurisdicionais e correcionais. E estabelecimento também de prazos está devidamente obedecido pelas unidades jurisdicionais dos tribunais do Brasil, e, nesse caso, estou trazendo ao plenário do CNJ para o devido referendo o provimento número 75. Senhor presidente, trago a referendo o provimento 75. Estão todos de acordo? Também referendado o provimento. Nós temos o voto do relator, decisão unânime. Número 12. Conselheiro Fernando Matos, o ato normativo 1467/77, item 16 da pauta, de interesse do próprio Conselho Nacional de Justiça, e o assunto é proposta de alteração da Resolução 219 CNJ, que dispõe sobre a distribuição de servidores de cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus e da outras providências. Senhor presidente, isso foi senhores conselheiros, senhor corregedor, isso foi uma sugestão apenas no sentido de compatibilizar a Resolução 219 com a questão dos centros de solução de controvérsias, CEJUSCs. Isso passou pelo Comitê também de Acompanhamento da Resolução 219, designado por Vossa Excelência. Então, faz-se essa sugestão no sentido de adequar a Resolução 219. Isso é para atender os centros... Isso, para que na distribuição da força de trabalho em primeiro e segundo grau se possa também conciliar a questão dos CEJUSCs, dos centros como unidades judiciárias também, dentro de alguns limites. Perfeito. A conselheira Daldice, que está coordenando aí... Senhor presidente, eu não quero fazer um paralelo, mas é um grande passo para a transformação social através da mudança de cultura. E a diferença, o ponto fundamental aí é que os CEJUSC estavam com atividade meio, ele passará também a atividade fim. Dentro daquela fala de Vossa Excelência, que se resolve, se pacifica ou pela imposição de um juiz ou de um tribunal, ou pelo consenso das partes. Então, portanto, os dois são atividade fim. Uma decisão é forçada, outra é consensual. A tônica é essa.
Estão todos de acordo com a proposta de alteração? Então, não havendo divergência, a proposta aprovada à unanimidade. Nós temos aqui a necessidade da votação em relação a membros do Fórum Nacional de Precatórios. E o artigo 5º da Resolução 158, que institui o Fórum Nacional de Precatórios, estabelece que, no seu artigo 5º, são membros do Fórum Nacional de Precatórios 2 conselheiros do Conselho Nacional de Justiça indicados pelo plenário, sendo um deles integrante da Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas. E a proposição é que sejam indicados os conselheiros Valtércio Ronaldo de Oliveira e Francisco Luciano de Azevedo Frota, para exercer, respectivamente, as funções de presidente e de vice-presidente. O conselheiro Luciano Frota como presidente e o conselheiro Valtércio como vice-presidente. Estão todos de acordo? Cumprimento o conselheiro Luciano Frota, o conselheiro Valtércio de Oliveira. Este fórum é um fórum extremamente importante e relevante nas discussões que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem recebido de demandas de governadores, de prefeitos, em razão da situação de alguns casos de inadimplência e a atuação do FONAPRE, que é extremamente relevante e importante. Cumprimento e agradeço aos eminentes conselheiros mais esse ônus que assumem em nome do Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer, mais uma vez, a confiança depositada por Vossa Excelência e por todos os meus pares. Uma vez já falado pelo conselheiro Valtércio, eu também registro os meus agradecimentos, agradeço a confiança de Vossa Excelência, a confiança dos conselheiros. Sei que o FONAPRE é um fórum extremamente importante, nós estamos com uma resolução retardada de 2 emendas constitucionais que vieram posteriormente, que precisa ser revista. Enfim, o problema fiscal nos estados é muito sério, nos municípios, e isso realmente é um fórum que tem tudo para fazer a diferença, claro, com apoio e sempre trazendo as questões mais complexas para juízo desse conselho. Agradeço, presidente, agradeço os demais colegas conselheiros pela confiança, e a única coisa que eu posso prometer é empenho, trabalho e vontade muita de acertar, e com a colaboração de todos. Sabemos obrigado. Que Vossa Excelência e o Conselho Valtércio todos têm essa vontade de, como todos, de fazer o melhor possível no interesse público. Obrigado. Da relatoria do conselheiro Márcio Schiffler Fontes, à mesa vem o acompanhamento do cumprimento da decisão 681, em que é interessado o CNJ, e trata-se do acompanhamento do cumprimento da resolução 185, processo judicial eletrônico PJE. O conselheiro havia proferido uma decisão liminar que vem a propor a transformação a abertura da instrução agora, de diligências. Conselheiro Márcio Schiffler, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de procedimento de acompanhamento e cumprimento da Resolução 185, que institui o Sistema de Processo Judicial Eletrônico como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, estabelece parâmetros para sua implementação e funcionamento. Dada a natureza do feito, em que se busca a efetivação das determinações constantes da aludida norma e de variados precedentes que a reafirmam, ao longo dos últimos anos, a imprescindibilidade de uma política nacional de processos eletrônicos. O Conselho tem, desde 2013, instado e solicitado aos tribunais que enviem informações acerca da implantação no âmbito daquelas cortes para que possa acompanhar a difusão dos sistemas e a própria concretização dos preceitos normativos. Nesse período foram recolhidos inúmeros dados, que eu aponto no meu relatório, e, passando a minha relatoria em julho de 2018, em razão da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Infraestrutura, foram atualizadas as informações provenientes dos tribunais, assim como impulsionadas as pretensões de relativização no âmbito da mencionada comissão. Em 20 de fevereiro de 2019, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divulgou em sua página oficial ter promovido contratação direta da Transnacional de Tecnologia Microsoft para o desenvolvimento de nova plataforma de processo eletrônico e infraestrutura de tecnologia.
de acordo com o veiculado pela própria Corte, com repercussões em diversos sítios de conteúdo jurídico. O valor total de contrato é de 1,32 bilhão, no intuito da criação de uma estratégia de longo prazo para a completa transformação digital das atividades do Tribunal e inclui o desenvolvimento de novo sistema de tramitação processual. O projeto prevê o uso de nuvem e a adoção de novos softwares. Diante de tal fato, em 21 de fevereiro, deferi a medida cautelar mencionada por Vossa Excelência e que está à disposição no voto registrado no sistema. Uma semana depois, juntaram-se aos autos as informações prestadas por aquela corte acerca da contratação, em que afirmou que não teria havido descumprimento da resolução do CNJ, tampouco os riscos apontados na medida suspensiva, informações que destaco neste voto. Na sequência, já na última sexta-feira, a Microsoft entendeu de complementar a manifestação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de elidir as preocupações relativas à segurança da informação. Como voto, senhor presidente, a minha liminar está disponível e, conforme nela consta, a instituição do processo judicial eletrônico como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais teve o propósito de atender não só a previsão da Lei 11.419, mas também de assegurar a própria função deste Conselho como órgão central responsável por formular e supervisionar políticas de âmbito nacional para o Poder Judiciário. Nessa perspectiva, houve diversos casos recentes, inclusive, em que, após regular processamento e manifestação das áreas técnicas do CNJ, foi autorizada pelo plenário do Conselho a chamada relativização da Resolução 185, com consequente manutenção do sistema já em uso por tribunais, mas desde que ocorresse adesão a módulo de interoperabilidade e fosse utilizado o módulo escritório digital. Faço aqui as referências. Ressalto que todas as preocupações do CNJ objetivam, em verdade, que o uso da tecnologia da informação se dê em consonância com princípios e garantias constitucionais, notadamente os da supremacia do interesse público, razoável duração do processo, eficiência, racionalização dos recursos orçamentários e do acesso à justiça, sempre observado o quadro normativo vigente. Não há aqui nenhum momento de análise de mérito, para o qual o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo oferece densas e respeitáveis informações, que merecem o exame das áreas técnicas do CNJ. Segundo informado pelo Egrégio Tribunal Paulista, a contratação era questionada foi resultado do esgotamento tecnológico do atual sistema de tramitação, que não é compatível com a plataforma dos modelos que apresenta e não é estável com as peculiaridades que eu sigo transcrevendo no voto e que são oriundos das informações daquela corte. Por fim, consignou o Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo que não se entendeu que a contratação com a Microsoft violaria a decisão transcrita acima, uma vez que não apenas a relativização da Resolução 185 já havia sido expressamente deferida pelo CNJ de forma unânime, como também, em momento algum, condicionou a evolução do sistema de processo eletrônico TJSP à prévia autorização. Todas essas informações, digo eu, já me caminhando para a conclusão, despertam a maior atenção e a elas faço apenas um único reparo, já que a relativização anterior a que se refere era naturalmente voltada àquela situação posta concretamente e cuja decisão teve aqueles limites na relatoria do eminente conselheiro Fernando Matos. Hipótese diferente, assertida como abstrata, nos levaria a relembrar que nenhuma das relativizações até hoje julgadas pelo plenário constituíram nem o poderiam ter feito uma carta branca para que, a partir daquele momento, o tribunal passasse a agir na espécie sem observar as diretivas do CNJ na matéria. A iniciativa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suas particularidades e as informações ofertadas estão, sim, a ensejar, a meu sentir, a devida reflexão do Conselho Nacional de Justiça, que igualmente vem de insistir na necessária integração e interoperabilidade que o Tribunal em Foco procurou afirmar, o que deve ser reconhecido, e eu o faço. Quanto ao mais, sem embargo da análise pelas áreas técnicas do Conselho, no porvir que estou a propor, cabe registrar a existência de contratações desfavoráveis às organizações públicas, como vem analisando já o Tribunal de Contas da União, inclusive em procedimento que tem por escopo avaliar a implementação e o funcionamento da informatização dos processos judiciais. No presente caso, não me furto de afirmar que a linha adotada pelo Egrégio Tribunal Bandeirante encontra-se em eco neste Conselho e, sobretudo, neste relator. Não há como se desconhecer a realidade única do sistema judiciário, complexo e diversificado, edificado sobre os pilares constitucionais da independência dos poderes, da autonomia dos tribunais, especialmente diante do princípio-chave da federação,
que consagra a máxima parcela de autonomia dentro dos tribunais do país aos tribunais dos estados, únicos a ombrear com o Supremo Tribunal Federal no dever magno do controle concentrado de constitucionalidade. Isso, porém, não tem, a meu sentir, como infirmar o já registrado na cautelar que se acha sob exame deste plenário. É por isso que as mesmas preocupações que embalaram órgãos da administração pública federal, à frente do Banco Central e sua recentíssima resolução 4.658 de 2018, que dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, hão de encontrar resposta, ainda que não é exatamente a mesma, por todos os órgãos do Poder Judiciário, notadamente quando se está diante de guarda e acesso a dados judiciais. De minha parte, não tenho dúvidas de que o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo terá, sim, adotado as cautelas necessárias à iniciativa que tomou. Porém, as questões propriamente do mérito da iniciativa, notadamente as atinentes à forma de contratação e aos requisitos técnicos do contrato, serão agora objeto de avaliação e pronunciamento das áreas competentes do CNJ. Também não tenho dúvidas de que as políticas do Conselho não são imunes a críticas e podem e devem ser reavaliadas caso não condigam, em essência ou em atualidade, com o melhor interesse público. A área de TI, o processo eletrônico ou o PJE não são exceções. O que me parece fora de dúvida, finalmente, é que no quadro normativo em vigor, eventuais contratações que se distanciem dos preceitos da Resolução 185 de 2013, como aparenta constituir o caso dos autos, devem ser submetidas ao crivo deste Conselho, sob pena de comprometimento da gestão estratégica de tecnologia da informação do Poder Judiciário, salvo melhor juízo do próprio interesse público. De forma, senhor presidente, que o que venho de propor é o imediato processamento das informações ofertadas pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos setores técnicos competentes do Conselho Nacional de Justiça para análise e parecer, em prazo que fique aqui já consignado, mantidos os efeitos da cautelar e sem prejuízo ainda de que as preocupações suscitadas pelo Tribunal instruam desde já outras providências administrativas em andamento no Conselho. É essa a minha proposta, senhor presidente. Agradeço ao conselheiro Márcio Chifre. Eu gostaria apenas de fazer alguns registros antes de haver a deliberação do plenário. Em primeiro lugar, a atuação absolutamente correta e escorreta do conselheiro Márcio Chifre na pronta análise deste tema. A segunda questão, deixar registrado que aqui não se está entrando em juízo de valor quanto à contratação em si ou quanto a qualquer tipo de ilação que pode ter sido feita a lures, mas não por esse Conselho Nacional de Justiça, que, desde logo, rechaça qualquer tipo de especulação em sentidos que não sejam da atuação sempre no interesse público do respectivo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pessoa que é de todas e por todos nós extremamente respeitado, extremamente probo, extremamente correto. E é importante que se registre que todos nós sabemos, de há muito tempo, que o sistema no Tribunal de Justiça de São Paulo é extremamente oneroso, sistema que houve investimentos no passado, até anteriores, até a própria criação do Conselho Nacional de Justiça e da informatização que passou a ser feita com a resolução do processo judicial eletrônico. E não há dúvidas que há necessidade de aperfeiçoamento daquele sistema no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, pode, talvez, às vezes, assustar os valores ou os números, mas o que já se gasta lá, perto do que já se gasta, há até uma economicidade. É necessário fazer esse registro pela justeza da atuação, pela defesa do interesse público e pela probidade do presidente Manuel Pereira Calças, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui o que vamos analisar é exatamente a instrumentalidade dessa contratação diante da forma como o Conselho Nacional de Justiça, pela sua resolução, apresenta aos tribunais e no seu mérito do ponto de vista da sua funcionalidade. Este é o registro que eu gostaria de fazer, cumprimentando o conselheiro Márcio Chifre e dizendo que também acompanho Sua Excelência, já
consignaria, talvez, que, dependendo das condições do caso, Vossa Excelência já poderia, eventualmente, trazer, numa próxima sessão, se possível, a análise para um julgamento o mais pronto possível, porque as informações foram prestadas pelas partes interessadas e a nossa área técnica, então, fazer a análise o mais rápido possível. Então, o eminente relator confirma a liminar e transforma o julgamento em diligência para análise das informações já adredemente apresentadas. Estão todos de acordo? Então, aprovada a deliberação, nos termos do voto do relator, conselheiro Márcio Schiffler. A 287ª sessão ordinária será realizada no dia 26 de março de 2019 e a 44ª sessão virtual será realizada entre os dias 14 e 22 de março de 2019. Pergunto se os eminentes relatores conselheiros, têm alguma coisa urgente ainda para ser analisado. Os feitos que não tiveram tempo de ser chamados na data de hoje serão realocados em sessões futuras e renovo o convite para a assinatura do convênio que será feita daqui a pouco na sala ao lado com o Instituto Inovare e o Conselho Nacional de Justiça. Conselheiro Roberto Martins, gostaria de fazer uso da palavra. Senhor presidente, é só para trazer a Vossa Excelência que, com relação a liminar 12 e 14 do meu, eu já fica para a próxima sessão. Perfeito. Só para dar esclarecimento em razão que é de ratificação de liminares. Perfeito. Como a liminar está em vigor, não há prejuízo. Saber que se os advogados tiverem presente. Ah, sim, perfeitamente. Agradecendo também a presença da Ordem dos Advogados do Brasil e, mais uma vez, renovando os cumprimentos da primeira atuação aqui como representante do Conselho Federal, do Dr. Francisco Caputo, do querido subprocurador-geral da República, Aurélio Rios, declaro encerrada a sessão.